Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Vou falar um pouquinho sobre o estudo dos gases, começando aqui pela lei geral dos gases perfeitos. Então, se eu considerar uma amostra de gás indo de um estado 1 para um estado 2, mantendo-se constante a massa desse gás aqui sendo constante, sem que sofra variação, eu vou perceber que a relação PV sobre T é sempre uma constante. E essa constante depende da natureza do gás perfeito que a gente está trabalhando. E assim eu posso enunciar essa equação geral dos gases perfeitos. Como existe essa relação de constância aqui, eu tenho uma relação de proporcionalidade, então posso dizer que a pressão inicial do gás vezes o volume inicial do gás, dividido pela temperatura inicial do gás, considerando esse estado inicial do gás, o estado 1, é igual à pressão final do gás, o volume final do gás, dividido pela temperatura final desse gás, considerando a temperatura final e todas essas variáveis finais como o estado 2 do gás, ok? Bom, então essas variáveis de estado do gás são assim definidas, né? Eu tenho aqui a pressão, que é uma variável de estado definida pela grandeza que vai medir as colisões das partículas do gás contra a parede do recipiente, ok? O volume, que é a medida da capacidade do recipiente, ou seja, lembra que o gás não tem volume próprio, então esse volume vai ser definido pela capacidade do recipiente, ok? E a temperatura, que é a medida indireta da energia cinética das partículas desse gás, ok? Então, aqui pressão, volume e temperatura são essas três variáveis que a gente vai trabalhar ao longo desse contexto aqui, desse conteúdo, ok? Então vamos lá, vamos fazer uma primeira aplicação aqui dessa lei geral dos gases, tá? Então eu tenho aqui um cilindro com êmbolo móvel que contém 24 litros de um gás de nitrogênio, tá? Então vou colocar aqui, ó, o volume inicial desse gás vai ser 24 litros, ok? A pressão de 15 atm, então a pressão inicial desse gás vai ser 15 atm, ok? E a temperatura de 27 graus Celsius. Aqui é importante dizer que o volume e a pressão pode ser dado em qualquer unidade, mas a temperatura não. A temperatura obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Então eu vou fazer aqui, ó, a temperatura 1 é igual a 27 graus Celsius. Eu vou somar 273 e trazer essa temperatura para Kelvin, 300 Kelvin, ok? Bom, qual será o novo volume? Ou seja, eu quero saber quanto é o volume 2 desse gás, quanto vai ser o volume 2 desse gás. Se a temperatura aumentar para 127 graus, ou seja, o T2, fazer a mesma coisa, ó, 127 graus Celsius mais 273 é igual a 400 Kelvin, tá? E a pressão também vai aumentar aqui, a pressão vai para 30 atm, então o P2 é igual a 30 atm, ok? Então aqui a nossa equação, né? Pressão 1, volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2, ok? Então vamos colocar nossos dados aqui, ó, 15 vezes 24 dividido por 300 é igual a pressão 2, que é 30 atm, volume 2 eu não tenho, então aqui vou deixar o volume 2, dividido pela temperatura 2, que é 400, ok? Aqui eventualmente eu posso estar sem calculadora, então eu vou simplificar, eu vou cortar esses dois zeros aqui, tá? Esse 30 por esse 15 aqui vai dar 2, ok? Eu posso dividir nessa horizontal. Isso vai me dar, então, essa multiplicação aqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6 vezes o volume 2, é igual a esse 24 vezes 4 aqui, 24 vezes 4. Passa o meu 6 dividindo, vai ficar 24 vezes 4 sobre 6. Esse 6 com esse 24 vai dar 4. 4 vezes 4, portanto, esse volume 2 aqui vai dar 16 litros, ok? Então, eu vou
diminuir o volume desse gás. Bom, agora a gente vai considerar o seguinte: e se nessa transformação do gás eu conseguir manter constante uma das variáveis de estado? Aí eu vou ter as transformações ISO, tá? Então, começando pela primeira transformação que a gente tem, é a transformação isotérmica. Na isotérmica, eu vou fazer uma transformação mantendo a minha temperatura constante, ou seja, eu vou variar somente a pressão e o volume desse gás. Então aqui, ó, eu tenho uma compressão e uma expansão do gás, onde a temperatura é mantida constante. Então eu estou variando esse estado do gás de um estado 1 para um estado 2, tá? Mantendo a temperatura constante. E, graficamente eu vou ficar com isso daqui, ó, tá? Então eu tenho essa curva aqui de laranja, que eu vou chamar de isoterma. Então nessa curva aqui, a minha temperatura do gás não sofre variação. Então eu vou de uma pressão 1 até uma pressão 2, variando o volume, tá? Porém, sem variar a temperatura. Dessa forma, como a pressão não varia, eu vou cortar a temperatura aqui naquela equação geral e vou ficar com a fórmula mais condensada. P1 vezes V1, P2 vezes V2, ok? Então, a nossa aplicação ficaria da seguinte maneira, né? Então, eu tenho um gráfico aqui, que tem uma isoterma, e eu tenho o gás sendo levado do estado inicial A até um estado final C, ok? E o problema pede para determinar inicialmente o volume do gás no estado B. Então, eu tenho uma única curva laranja aqui, então perceba que a temperatura nessa curva ela é constante, ela não muda. Então, eu vou usar aquele P1, V1, P2, V2, tá? Então, eu vou transformar esse gás para descobrir o volume B. O volume B está aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer a primeira transformação do gás, levando o gás do estado A até o estado B. Do estado A até o estado B, o que eu vou ter? Eu tenho a pressão dele no estado A, vale 8 atm, ok? O volume dele no estado A está aqui embaixo, ó, vale 4. Então, o volume no estado A vale 4 litros, tá? No B, a pressão agora é 4, então a pressão no estado B vai ser 4 atm, ok? E o volume no estado B é o VB, ok? Que eu quero descobrir. Como eu disse, a temperatura não muda, a temperatura não varia, é constante, então eu vou fazer PA-VA igual PB-VB, ok? Então vai ficar 8 vezes 4 igual a 4 vezes VB, e nesse caso, né, eu vou cortar esse 4 com esse 4, simplificar, como eu disse para vocês antes, 8 litros é o volume final desse gás aqui no estado B, ok? Continuando, ele vai pedir para a gente calcular a pressão no estado C, então ele quer saber esse PC aqui, ok? Então, de novo, ó, o C está na mesma isoterma, então eu vou fazer a transformação agora de A, levando o gás até C. O PA continua sendo 8, certo? Nós temos aqui o VA igual a 4. Agora nós vamos lá para o C, né? O ponto C está aqui, ó. Então a pressão em C é o que a gente chamou de PC. E o volume em C é 16 litros, ok? Vou colocar uma interrogação aqui que o PC a gente quer descobrir. Então vai ficar a pressão A, volume A, igual a pressão C, volume C, ok? Então vamos lá, vai ficar 8 vezes 4 igual a PC vezes 16. Portanto, meu PC aqui vai ficar 32 sobre 16, PC igual a 2 atm, ok? Então, uma aplicação aí bem simples já com o gráfico, é normal a aplicação de exercícios de transformação isotérmica com o gráfico. Então, é uma aplicação bem simples aí da transformação isotérmica. Bom, é importante dizer que se cada curva dessa aqui é uma isoterma, então se eu tiver várias curvas, elas vão ser tanto mais quentes quanto mais externas elas estiverem, ou seja, quanto mais afastada do
da origem dos eixos aqui. Tá? Então aqui eu tenho duas temperaturas, duas isotermas, T1 e T2. Como o T2 é mais afastado, a T2 é mais quente que T1. Ok? A segunda transformação que a gente tem é a transformação isobárica, que vai acontecer quando a pressão do gás foi mantida constante. Então eu tenho uma transformação onde eu vario somente o volume e a temperatura. Graficamente eu tenho um P vezes V, onde a pressão ela é constante. Eu tenho duas isotermas, uma passando por esse ponto aqui, outra passando por esse ponto aqui. Tá? Eu tenho esse segundo gráfico aqui, que não é muito usual, mas aparece também. Vocês percebem que eu tenho só volume e temperatura, portanto a pressão está aqui, ela é constante, ok? E a minha equação vai ficar simplificada, eu vou cortar a pressão aqui, já que ela é constante, ok? Vamos lá para a nossa aplicação. Então eu tenho um gás que tem uma temperatura de 27 graus, pressão atmosférica normal, o volume inicial ele é triplicado, então eu quero saber qual que é a temperatura final desse gás. Então aqui eu tenho temperatura inicial T1 igual a 27 graus Celsius, de novo eu vou transformar para Kelvin, 273, isso aqui vai dar 300 Kelvin, ok? Como ele não dá o volume, ele só diz que houve uma mudança do volume inicial para o final de 3 vezes, então eu vou dizer que o volume 1 é igual a uma unidade, pode ser 1 litro, sei lá, alguma coisa assim, 1 metro cúbico, 1 centímetro cúbico, não importa, tá? A temperatura 2 é o que ele quer que você descubra, a temperatura final. O meu volume 2 vai ser 3 unidades, ou seja, 3 vezes o volume 1. Vou aplicar lá a relação volume sobre temperatura igual a volume sobre temperatura, de modo que eu tenho 1 sobre 300 é igual a 3 sobre minha temperatura final T2. Multiplica em cruz aqui, ó, meu T2 vai ser 900 Kelvin, ok? Então a gente tem uma regrinha aqui, né? Eu dei a temperatura em graus Celsius, então você tem que transformar para fazer a conta, e a resposta, como eu dei inicialmente em graus Celsius, você vai ter que dar também em graus Celsius. Então agora eu vou subtrair 273 para voltar essa temperatura para graus Celsius, 627 graus Celsius, ou seja, a resposta disso aqui, a temperatura final vai ser 627 graus Celsius, ok? Bom, a última transformação que eu vou ter é aquela na qual o volume não varia. Então, o volume ele é mantido de forma constante. Então, na transformação do estado 1 para o estado 2 do gás, o volume é mantido constante. Isso é facilmente obtido se eu tiver um recipiente indeformável. Tá? Eu vou mostrar isso já já na nossa aplicação. Então, aqui ó, você percebe que do estado 1 para o estado 2, tá? O gás manteve o seu volume constante. Então essa é uma variação isométrica, ok? O outro gráfico a gente tem um gráfico P por T, portanto o V está aqui, então ela é uma transformação onde o volume é mantido constante, então é uma isométrica, ok? Matematicamente eu tenho a equação simplificada, eu vou cortar o volume já que ele não varia, então vai ficar P1, T1, P2, T2, ok? Então a nossa aplicação, eu tenho um bujão, onde eu tenho uma determinada massa de gás, eu tenho 5 litros de volume, tá? Temperatura inicial do gás 300 Kelvin, pressão inicial do gás 6 atm, ok? O bujão é resfriado até 200 Kelvin e ele quer que você determine a pressão final. Bom, o bujão, certamente, ele é um recipiente indeformável e o problema está dizendo aqui, ó, supondo invariável o volume do bujão. Se o recipiente não varia o volume, o gás também não. Então eu tenho aqui uma transformação isométrica, ok? Então a temperatura inicial do gás é 300 Kelvin. A pressão inicial do gás é 6 atm, ok? Eu quero saber qual vai ser a pressão final quando eu baixar a temperatura até 200 Kelvin, ou seja, quanto vale o meu P2. Então eu vou fazer aqui, ó, pressão 1 sobre a temperatura 1, pressão 2 sobre a temperatura 2. Então vai ficar 6
sobre 300 é igual a P2 sobre 200, ok? Posso simplificar isso aqui já, ok? Aqui também, ó, vai dar um 2 aqui, certo? Então a minha pressão 2 vai ficar 2 vezes 2, 4 atm, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula sobre o estudo dos gases. Se você curtiu aí, dá um like aí, se inscreva no canal. Até a próxima, ok? Um abraço.